Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Dr. Antônio Mello, sou médico cardiologista e hoje vou falar um pouquinho sobre um dos principais sintomas que levam o paciente a procurar nosso consultório ou as emergências, né? Que é o sintoma de dor torácica. Antes de a gente começar, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e fica apto a receber todas as nossas notificações. Bem, o sintoma de dor torácica é basicamente um dos principais motivos que levam o paciente a procurar o médico. E é claro, nessa região se encontram diversos órgãos de extrema nobreza, como pulmão, coração, tá? Parte do esôfago também passa, e ainda assim, às vezes, dores do estômago também podem se comportar como se estivessem doendo no tórax. Então, como os pacientes têm muito medo, principalmente de ter problemas cardíacos, no geral eles já procuram um cardiologista para ser avaliados. Mas e aí? Quando é que essa dor torácica realmente é importante? Quando é que eu devo ter uma preocupação maior? Isso é o que a gente tem que realmente saber para avaliar melhor o doente. Então, aqueles pacientes, quando entram no consultório, você faz uma análise global, né? Desde os principais fatores de risco até a forma como o paciente entra. Então, é primordial, inicialmente, saber todos os fatores de risco que o paciente tem. Se é um paciente hipertenso, se é um paciente diabético, tá? Se já tem um histórico familiar, ou seja, pai ou mãe que tiveram infartos quando eram jovens, tá certo? Fora esses outros fatores, se o paciente é sedentário, se ganhou muito peso nos últimos tempos, como é que está a alimentação, se é rico em carboidratos, em açúcares refinados, tudo isso tem que ser levado em consideração. Fora isso, a própria forma como o paciente entra no seu consultório também deve ser avaliada. Se aquela face de sofrimento, aquela sensação que o paciente vem sofrendo, muitos deles às vezes vêm com a dor no peito, tão importante que eles demonstram com sua própria mão aquela sensação de sufocamento. Então a própria forma que o paciente vem, você tem que alertar. A principal forma que ela se apresenta, a dor de infarto, né, a forma mais característica, é aquela dor opressiva, aquela sensação que tem alguém tapando o seu fôlego, aquela sensação que tem alguém comprimindo o seu tórax. Essa é a sensação mais comum, tá? Normalmente ela inicia um pouquinho leve, vai progredindo, mas pode se iniciar já de uma forma muito intensa, tá certo? Essa dor também, ela pode se irradiar. A gente popularmente pergunta se a dor está correndo para algum canto. Então, normalmente ela pode irradiar para a região cervical, né, próximo à mandíbula, e também para o membro superior esquerdo. Esse tipo de dor deve ser dado uma atenção maior. Associado a isso, pode-se vir junto com outros sintomas. Aquela náusea, aquela vontade de vomitar, tá bom? Aquela sensação de tontura, às vezes, aquela sudorese importante. Então tem aquele paciente que chega para você com aquela sensação de dor, aquela cara de sofrimento, que está sofrendo no momento, chega para você molhado de suor, com aquela vontade de vomitar, a dor no peito como se estivesse tomando seu fôlego, irradiando para a região cervical, para o membro superior esquerdo. Essa dor é a principal forma como se apresenta. E a partir do momento que um paciente tem esses sintomas, ele deve ser encaminhado com urgência para pronto-socorro. É óbvio que, apesar de ser a mais típica, existe uma gama de apresentações. Então, para o seu paciente, uma coisa é sempre válida. Toda dor torácica que incomoda, que seja constante, que às vezes tire o sono, mas que principalmente leva o paciente a mudar a sua rotina, é um incômodo frequente, tem que ser investigado. Outra coisa também muito que você tem que prestar atenção, o paciente que ele procura repetidas vezes a urgência. Então, a partir da segunda vez que um paciente for para você e lhe procurar na urgência, fique atento a esses sintomas, dê mais uma atenção, porque esse paciente realmente pode estar infartando, está com um sintoma atípico, não comum e passar despercebido. Sempre que o paciente se incomodar com a dor, investigue. O principal nesses casos é muito melhor que o paciente vá para a urgência e não tenha nada,
do que ele ficar aguardando sintomas importantes em casa e ter complicações maiores, tá certo? Então aqui fica a dica, um forte abraço a todos e vamos até o próximo vídeo.